E aí, povo? Cheguei! Professor Andreas na área para mais uma aula, galera, sobre agora princípios da eletrodinâmica. Então, capacitores ficou para trás. Ficou só um exercíciozinho no final da última aula que eu lembro, que eu pedi ali de coração aberto para você fazer, tá? A gente vai resolver essa questão e já vai começar princípios da eletrodinâmica. Povo, a gente acaba a eletrostática e agora começa a eletrodinâmica, que é estudar o quê? Corrente elétrica. Então, basicamente, a gente vai estudar nesta aula como que a corrente elétrica ela funciona e deixa eu te falar que um novo universo vai aparecer para você agora. Meu, você vai ficar muito mais feliz depois dessa aula, porque você começa a entender várias coisas do teu cotidiano, tá? Então, vem comigo aqui, vamos lá. Primeiro, vamos corrigir aquele exercício da aula passada que foi esse aqui e eu pedi para você fazer a capacitância equivalente desse cara. Prof, capacitância equivalente, não foi? Foi. Então, vou fazer. Como que eu sei quem que está em série e quem está em paralelo? Primeiro, começa aqui, ó. A carguinha vem. Chegou aqui neste nó, o que vai acontecer? Ela vai se dividir. Vem um tico-liro para cá e vem um tico-liro para cá, né? A que vem para cá, ela continua. Chegou aqui, vai se dividir de novo. Então, vem um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Povo, se dividir quer dizer que está em paralelo, certo? Só que se você olhar com carinho, amor, compreensão, coração aberto e mente aberta também, você vai ver que a mesma carga que passa por este, passa por esse. É exatamente a mesma carga, porque entre esses dois não tem divisão. Então o que você vai fazer? Esses dois aqui, com certeza absoluta, eles estão em série. Se eles estão em série, eu posso juntar, prof? Deve. E esse aqui, também posso juntar. Johnny, você vai simplificar o circuito. Essa é a primeira coisa a fazer. Então vamos lá. Eu vou desenhar a minha bateriazinha. Eu vou colocar aqui um capacitor só, porque são aqueles dois juntos. Aqui no meio tem o capacitor que eu não mexo nele. E aqui tem mais um capacitor que são aqueles dois juntos aqui, certo? Então, ó, esses dois juntos, já que estão em série, você pode fazer o quê? Produto pela soma. E o 6 e o 3, meu, a gente já fez isso umas 57 vezes. Esse 6 e 3 aqui é bem característico, né? 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. 18 sobre 9, 2. Então, este cara aqui dá 2 microfarads. Ah, prof, esse aqui continua sendo 2 microfarads. E aqui, vamos ver, 4 e 4. Professor, peraí, é produto pela soma, né? Exatamente. 4 vezes 4 dá 16, 4 mais 4 dá 8, 16 sobre 8 dá 2 também. Ah, deu tudo 2, né, prof? É, você viu que tranquilo? Se você fizer passo a passo ali com calma, você vai resolver tranquilamente circuitos mais difíceis, tá? Beleza. E agora, o que você vai fazer? Os três claramente estão em paralelo. Se estão em paralelo, para eu juntar, é só somar. Povo, então soma. Ah, só somar, prof? É. Ah, então vai ficar 6, né? É 2 mais 2 dá 6. Isso, 6 microfarads. Show? Aqui continua sendo 24 volts e 6 microfarads. E acabou, foi isso que eu te perguntei. Mas, se você quiser ir além, eu te pergunto, qual que é a carga total? Daí que se faz? Q igual a C vezes O. Qual que é a carga que vem para este cara aqui? Ficou fácil, né? A carga que vem para este cara aqui, a carga total chega aqui e se divide por 3. 3 iguais, 3 partes iguais. Por quê? Esses 3 caras são iguais. Sacou a ideia? Tudo bem? Então, ó, se liga. Associação de capacitores, associação mista. Tranquilo? Meu, destrói as questões do teu livro, tá? Faz, principalmente, se for para você escolher, faça as questões que têm associação, que é a parte que mais cai nos vestibulares por aí afora. Sucesso? Beleza? Sabendo disso, a gente começa agora, a gente descortina na tua frente, meu, corrente elétrica. A gente começa a falar sobre corrente elétrica, tá? Vem comigo. A primeira pergunta que eu te faço é, o que é corrente elétrica? Assim, abre teu coração. Não, não pesquisa na internet. eu vi você se mexendo aí. Não pesquisa na internet. O que é corrente elétrica? Coração, vai. Aquele conceito lá de dentro. Professor, corrente elétrica é algo que dá choque. Show! Corrente elétrica, se passar pelo teu corpo, dependendo da intensidade, dá choque. Mas o melhor conceito de corrente que eu posso dar, sabe qual é? Corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas.
É o que, professor? Movimento ordenado de cargas. Isso é corrente elétrica, beleza? Note que eu não falei movimento ordenado de elétrons, né? Por quê? Porque uma corrente elétrica, ela pode ser formada por elétrons, ela pode ser formada por íons, pode ser formada por prótons, sacou? Então pode ser formado por cargas diferentes. Mas se eu tiver um movimento ordenado de cargas, eu tenho uma corrente elétrica. Sucesso? Show? Tá. E para eu ter um movimento ordenado de cargas, eu preciso ter uma diferença de potencial. É por isso, povo, que a gente desenha a pilha ou bateria assim, ó, tem um polo negativo e um polo positivo, né? Você pode pensar até na tua mente aqui que esse polo negativo, ele tá cheio, explodindo de elétrons. E esse polo positivo aqui, ele tá faltando elétrons. Então tem uma pressão muito grande aqui, querendo sair daqui e vir para cá. Então o que eu faço? Eu coloco um condutor. Se eu pego uma pilha ou uma bateria e coloco um condutor, um caminho para os elétrons irem, eu tenho elétrons tudo para uma mesma direção. Eu tenho corrente elétrica. Fechou? Então, para eu ter corrente elétrica, eu preciso de uma DDP, preciso de pilha, bateria. A tua tomada, já notou que tem no mínimo 2 buraquinhos? Já notou isso? Toda tomada tem no mínimo... Já viu uma tomada de um buraquinho só? Não tem, cara. Por quê? Tem que ter 2. Por que tem que ter 2? Uma diferença de potencial entre os 2 buraquinhos. Ops, a minha tem 3. O terceiro é o terra. Sacou? Ele não influencia na corrente elétrica, é o terra. Beleza, então ó, eu preciso de uma diferença de potencial e de um fio condutor. Uma analogia que a gente faz é isso aqui, ó. É como se de um lado eu tivesse uma alta pressão e do outro lado eu tivesse uma baixa pressão. E quando eu coloco um caminho para essa água fluir, o que acontece? Tudo tende a ir de uma região de maior pressão para a região de menor pressão. Região de menor pressão. Sucesso? Então, ó, cuidado. Tem que ter uma diferença de potencial. Eu até trouxe um experimentozinho para você ver aqui, que é isso aqui. Olha só, eu tenho aqui quatro pilhas, tá? Que vai fazer a diferença de potencial. Eu tenho um polo negativo e um polo positivo. E eu tenho aqui um condutor, fio, normal. E aqui eu tenho um negocinho que eu não sei o nome, né? Mas eu já te falo, já te mostro o que é. O que eu vou fazer? Eu vou fechar um circuito. Então, ó, eu tenho a pilha, eu tenho o fio e eu vou fechar um circuito. Ó, vou colocar aqui meus jacaré, meu pino jacaré. E quando eu fechar o circuito, olha só o que vai acontecer. Iha! Olha só que legal. Opa, parou. O que aconteceu? Pera aí. Tá de brincadeira comigo isso aqui, né? Aí. Tá vendo? Fechei um circuito, eu consigo fazer com que passe corrente elétrica. Povo, que é isso aí, professor? Isso aqui eu tirei de um brinquedo. Eu dissequei o brinquedo. Sabe o que é dissecar um brinquedo? É você pegar uma faquinha cirúrgica e daí você vai lá, abre, tipo uma cirurgia mesmo. Você vai lá, abre o brinquedo, com cuidado, né, pra não machucar. E daí você tira o que tem dentro, que era isso aí. Provavelmente era o brinquedo que, essa parte era o que fazia o brinquedo andar, sacou? Ou correr. Então eu tirei e depois costurei de volta, dissequei o brinquedo. Olha que legal, se você quiser fazer em casa, se tiver algum brinquedo aí que você não usa mais, você pode fazer isso. E ó, então eu tenho a DDP, eu tenho o fio, fechei o circuito, bum, passa corrente elétrica. Sucesso? Tá, sabendo disso, eu vou te falar que corrente elétrica a gente representa pela letra I. Então a partir de agora, a letra I é como a gente representa a corrente elétrica. E a unidade que a gente usa para corrente é ampere. Em homenagem ao cara que estudou essa partezinha aqui, que é o ampere. Ah, isso que bonito. Pois é. Só que tem um detalhe. Se liga aqui, ó. Se liga. Pode aparecer para você essas unidades aqui. Miliampere. Mili significa 10 a menos 3. Sério, professor? Sério. Ah, eu tenho uma amiga que chama Milena. É 10 a menos 3 enas? Nada a ver, né, meu? Miliampere é 10 a menos 3 micro. Que piadinha ruim. Tá. Microampere é 10 a menos 6. Isso aqui você já está acostumado, que já mexeu bastante. Nanoampere é 10 a menos 9. E picoampere, 10 a menos 12. Sucesso? Então, se aparecer alguma unidade diferentona dessa aqui, você tem que multiplicar o valor que está lá por 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9 e por aí vai. Show? Tá. Prof. Então, ó, eu entendi esse negócio de corrente elétrica e entendi todos os conceitos.
Só que deixa eu te falar uma coisa. Nada demais, tá? Olha só. No nosso planetinha, no nosso universo aqui, na vida real, a pilha tem seu lado negativo e seu lado positivo, certo? Os elétrons, eles saem do lado negativo e vêm para o lado positivo, confere? Beleza, essa é a corrente que a gente chama de corrente real. É assim que acontece na realidade. Só que tem um problema. E o problema é o seguinte, os caras que descobriram isso, os caras de antigamente, lá o Ampère, o Volta, o Ohm, o Faraday, esses caras pensavam que quem se movia eram as partículas positivas. Sério, prof? Sério. E se eles pensavam que quem se movia eram as partículas positivas, eles fizeram tudo levando em consideração que a corrente sai do positivo e vem para o negativo. Essa corrente que sai do positivo e vem para o negativo é chamada de sentido convencional. É o que a gente vai usar. Então a gente vai seguir os nossos ancestrais. Fechou? A gente vai seguir os caras que começaram a mexer com isso aqui. Por quê, prof? Porque daí as formulinhas lá pro final do curso, lá no magnetismo, vai fazer mais sentido se a gente segui-los do que se a gente usar agora a corrente real. Então, ó, permissão. Tô pedindo permissão aqui para todos. Eu vou fazer a corrente sair do positivo e para o negativo, certo? É como se fosse prótons se movendo. Eu sei que prótons se movendo é explosão nuclear, mas eu vou fazer como se fosse prótons se movendo. Pessoal, que diferença faz para nossa existência? Nenhuma, vai ser tudo a mesma coisa. Só no final, lá em magnetismo, que vai dar uma diferençazinha, mas chegando lá de conversa. Sucesso? Beleza. Como que eu calculo corrente elétrica? Só um detalhezinho. Coloquei aqui essa tabelinha que tem na tua apostila, tem no teu livro, que é qual que é a consequência da intensidade da corrente no nosso corpo, tá? Antes de eu conseguir calcular, que é o nosso próximo slide, eu vou só te mostrar isso aqui. Ó, se passar 1 miliampere, 10 menos 3, pelo nosso corpo, a gente quase nem percebe. A gente sente só uma coceirinha, cocei. É, só isso. Agora, se eu aumentar para 10 miliampere, povo, nem precisa muito, 10 miliampere já é o suficiente para você, ó, segurar ali e agarrar a tua mão, você perder o movimento do teu corpo. A gente vai conversar sobre isso depois, certo? Se for 16 miliampere, já é o máximo que você consegue tolerar ali sem morrer. Daí, 20 miliampere, né, já era. Parada respiratória, parada cardíaca, ataque cardíaco, enfim, de 20 miliampere para frente nem é muito, cara. Você falando de 20 mili, é 20 vezes 10 a menos 3, é tipo 0,00, sacou? Nem é muito, mas já é o suficiente para matar uma pessoa. Então se liga que esse negócio de corrente elétrica é perigoso, embora seja muito útil para o nosso cotidiano, tá? Como que calculo corrente, prof? Daí vem, ó, como calcular? Você vai calcular a corrente fazendo o seguinte, é simples, ó. Você olha para um lado do fio, olha para cá, prof? Tô olhando, tá? E vai contar quantas cargas vão passar ali por segundo. É isso, olha para um ponto no fio e conta quantas cargas passam por ali por segundo. É assim que a gente calcula a corrente elétrica num fio. É só isso. Fechou? Eu vou até mudar meu flipchart e vou escrever aqui, ó. Eu calculo corrente elétrica contando quanto de carga passa em certo lugar por segundo. Ou seja, ampere, que é a unidade de corrente, nada mais é do que coulombs por segundo. Profe, se a corrente for maior, quer dizer que passa mais carga por segundo? Exatamente. Quanto mais carga passar, maior a corrente, mais perigoso fica pra gente. E eu gostaria muito que você lembrasse isso aqui, ó. Ampere é coulombs por segundo. Você lembraria disso pra mim? Até quando, professor? Até sempre, né? Ampere é coulombs por segundo. Tudo bem? Para ficar fácil para você memorizar, mentalizar, internalizar, eu vou passar esse tempo para cá. Passa aí, prof. Passa aí já. Quando eu passar multiplicando, vai ficar assim, ó. Q igual a I vezes T. Kit, né, prof? Isso, kit. Ficou fácil agora mentalizar, né? Kit. Quero calcular a corrente elétrica? Kit. Tem até uma música que fala assim, ó. Kit, kit, nhen, 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 nhen. Kit, kit, nhen, nhen, nhen. Tem uma música assim. O Q é quantidade de carga medido em coulomb. O I é a corrente elétrica, né? Além de ser sim em francês, o I. E o tempo é o tempo em segundos. Tudo bem? Então, ó, lembre-se dessa equação que, inclusive, você pode juntar com a primeira equação de elétrica que você aprendeu esse ano, que foi o do velho surdo, velha surda, que é? Q igual a E vezes N. Você pode juntar essas duas equações, prof?
Pode. Se você quiser calcular o número de elétrons que passa num certo fio, você calcula pelo K. Se você quiser calcular a quantidade de carga, daí você calcula o Q. Fechou? Lembrando que elétron tem carga, elétron não é uma carga. Tá? Qual que é a carga de elétron? 1,6 vezes 10 a menos 11. Menos 19, desculpa. 1,6 10 a menos 19. Show? Beleza. Sabendo disso, ó, lembre-se que... Sabendo disso, ó, última coisa. Existem, povo, 3 tipos de corrente. Na verdade, existe mais. Mas tem, desses 3 que aparecem aí para você, tem 2 que é muito importante, que é a corrente contínua e a corrente alternada. Corrente contínua é o que aparece na pilha, na bateria, que é o seguinte, é simples demais. Todos os elétrons estão indo sempre para uma mesma direção. Isso é corrente contínua. Tipo assim, ó, todos os elétrons, vários juntinhos, indo tudo para a mesma direção. Isso é corrente contínua. No caso, quando você coloca a pilha, que foi o que a gente fez aqui, num objeto, a corrente vai sempre para uma mesma direção. Fechou? E ela tem sempre o mesmo valor. Por isso que o gráfico dela é assim, ó, sempre o mesmo valor. Show? E a corrente alternada é o que tem na tua tomada. Na tua tomada é feito de corrente alternada. No caso, a corrente é assim, ó, ela vai, daqui a pouco ela volta. Então ela fica indo e voltando. É uma corrente alternada. Ó, ela vai, ela volta. Ela vai, ela volta. Ela vai, ela volta. Fechou? A tua tomada é assim. E a frequência da corrente alternada na tua tomada é de 60 Hz. O que isso quer dizer? Quer dizer que a corrente ela faz assim, ó, 60 vezes por segundo. 60 vezes por segundo. Mano, é absurdamente rápido. Ela 60 vezes por segundo. Quer dizer que esta lâmpada, olha só, uma hora tem corrente, outra hora não tem corrente, uma hora tem corrente, outra hora não tem corrente. Quer dizer que lâmpada na tua casa, por exemplo, ela acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, pelo menos 60 vezes por segundo. Professor, tem certeza? Por que eu não estou vendo? Porque é muito rápido, meu. Muito rápido. O cinema é feito com 30 fotos por segundo e você já não percebe? Imagine 60 vezes por segundo apagando e acendendo. Enfim, corrente contínua, pilha, bateria. Corrente alternada, tomada. Show? Beleza? Tá. Essa aqui é a que a gente mais vai usar. E um detalhe, olhe para cá com carinho ou compreensão. Se aparecer um gráfico para você, professor, se aparecer um gráfico para mim, eu choro. Não, não chora não. Se esse gráfico for I por T, ó, aparecer um gráfico I por T para você. E vamos supor que nem é assim o gráfico, ele é assim, ó. Que informação você pode tirar interessante? Primeiro, a corrente está aumentando, depois a corrente fica constante, depois a corrente está diminuindo. Show! Segunda informação, se eu fizer a área deste gráfico, a área é numericamente igual à quantidade de carga. Área numericamente igual à quantidade de carga. Povo, se eu fizer a área de um gráfico I por T, anote isso aí. Johnny, anote isso aí. Maria, anote isso aí. Se eu fizer a área de um gráfico I por T, eu tenho a quantidade de carga que passa por aquele fio. Show? Beleza? Sabendo disso, vamos fazer uma questãozinha aqui rapidão. E vamos lá. Enquanto eu viro flipcharts, você dá um pausezinho aí e tenta fazer essa questão. Vai lá. Questão 3 do praticando. Foi? Ó, questão fala o seguinte. A intensidade da corrente elétrica em um fio foi acompanhada com a passagem de tempo e com o auxílio do seguinte gráfico. Então, eu te dei um gráficozinho ali. Tá. Então, ele pergunta, que carga elétrica passou por uma seção transversal desse fio ao longo de 32 segundos? Então, em 32 segundos, que é o tempo que está ali no gráfico, qual que é a quantidade de carga que passou? O que você vai fazer? Professor, você já me deu a dica, né? Agora ficou fácil. Estou te falando. A área é numericamente igual à quantidade de carga. Então você vai fazer a área deste trapézio. E a área do trapézio, como que é? Peraí, professor, não lembro. É base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então fica, quem que é a base maior? 32. Isso, então base maior é 32. A base menor vai de 8 até 24. 24 menos 8 dá 16, né? Então, 32 mais 16 vezes a altura. A altura é 4, né, prof? Isso, 4.
4. Isso tudo sobre 2. Aqui fica 2. Fica 32 mais 16 dá 48. 48 vezes 2 dá 96. 96 coulombs. Então, a carga que passa por ali é de 96 coulombs. Sucesso? E para finalizar, qual a intensidade média da corrente? A intensidade média da corrente. Daí você faz a formulinha mesmo. Ó. Intensidade média da corrente é a carga, 96, dividido pelo tempo, que é 32 segundos. E daí deixa eu pegar a minha calculadorazinha aqui só para dar um help. Dá 92 dividido por 36, dá 96, né? 96 divididos por 32, ai, falei tudo errado, dá 3 amperes. Então a média desta corrente é 3 amperes. Sucesso? Beleza? Então tá aí, povo. Vou deixar uma pra você, ó, for you. Ah, professor, obrigado, viu? De nada. Próxima aula disso aqui eu resolvo, tá? Mas tá aqui pra você e deixo mais uma, prof. Aí já é demais, né? Não, né? Tem duas. Então, questão 2 do DH e questão 1 do DH, tá? Você faz. E fechou, povo! Professor André Asca por aqui. Valeu aí por ter assistido essa aula. Muito importante esse conteúdo. Tem que tentar fazer essas questões. Beleza? Promete? Palavra escoteira? Valeu! Até a próxima. Tchau!